Aleluia. Obrigado, Rei amado e Salvador. Obrigado por este momento em que podemos, Pai, louvar e adorar o Teu nome. Expressar, Deus amado, Pai, Senhor, a gratidão e o amor dos nossos corações para Ti, Senhor. Pai, na continuação deste culto, nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai amado, falar do Teu povo. Que o Senhor possa remover das nossas mentes e coração toda a preocupação, para que, Deus amado, possamos estar atentos à Tua palavra e compreender o que tens para nós, Pai. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aproveitar que está de pé e vou lhe convidar a abrir comigo a palavra de Deus. No primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, no seu capítulo 3. Gênesis capítulo 3, amém. Glória a Deus. E vamos fazer a leitura do versículo 22 em diante. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que lhe fora tomado. Palavra do Senhor. Toma teu assento no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queremos saudar os amados na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E dizer que é uma alegria tê-los aí e juntos podermos louvar e glorificar o nome desse Deus tão maravilhoso, que grandes coisas tem feito em nossas vidas e também através de nossas vidas. Amém? Uma vez eu ouvi um sábio, um rabino, não é porque eu estava com ele, eu ouvi ele falando no áudio, dizendo assim: o homem nunca poderá fazer algo que possa se magnificar do seu feito, porque nada de que nós possamos fazer nessa terra vai equiparar aquilo que Deus fez por cada um de nós. E ele ainda disse que o pobre está aí para trazer em ti aquele desejo de fazer um bocadinho daquilo que Deus fez em sua vida. E o rico está para o pobre, para que o pobre também possa ter a oportunidade de demonstrar aquilo que Deus fez por nós. Então, nada do que possamos fazer nessa terra vai alguma vez achar que temos motivos ou razão, ou podemos assim dizer, direito de até mesmo estar neste lugar. Porque muitos que nasceram no mesmo dia, na mesma
na mesma hora, no mesmo ano que você nasceu. E muitos até na mesma maternidade não estão em vida. Você está em vida. Não é mérito teu, mas é glória a Deus. Por isso é que nós nos congregamos para adorar este Deus tão maravilhoso. Aleluia. Meus amados, entrando para a palavra de Deus, nós lemos aqui uns versos da palavra de Deus, ou versículos, que na verdade acabam retratando ou falam do resultado de ações repetidas do homem. O que nós lemos aqui foi uma sentença ou foi o resultado da ação do homem. Deus, quando cria o homem, no livro de Gênesis, Ele cria este homem para ter uma vida de comunhão com Ele. Deus cria o homem para que a terra se enchesse do conhecimento de Deus. Este homem deveria ser a reprodução da bondade de Deus para a humanidade. Esta era a razão pelo qual Deus, Ele cria, Ele forma o homem. E durante um período, a Bíblia não vai nos dizer quanto tempo, porque quando nós olhamos, a única coisa que nós podemos aqui falar é que em 7 dias Deus criou todas as coisas. Mas não nos diz se quando Deus cria o homem, quanto tempo o homem ficou até ter a sua companheira, quanto tempo o homem ficou até então tomar, não é, e comer do fruto da árvore que Deus havia proibido o homem de comer. Então nós não sabemos exatamente quanto tempo o homem viveu no projeto que Deus tinha preparado para ele. Quanto tempo o homem viveu na comunhão com Deus. O homem viveu se encontrando com Deus, tendo aquele momento de comunhão com Deus. Nós não sabemos, não podemos dizer, porque a palavra de Deus não nos dá esse respaldo. Mas o certo é que nós sabemos que durante um período o homem andou com Deus. Durante um período o homem, ele viveu numa plena comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que na viragem do dia, o homem, ele tinha um encontro com Deus. Deus descia, Deus encontrava-se com o homem. Então havia uma comunhão plena entre o homem e Deus. Isso era muito bom. E tudo que Deus criava, Deus, os animais, chamava o homem para que o homem pudesse nomear aquele animal. Então o homem estava num nível muito alto, até mesmo de conhecimento. O homem estava a explorar, podemos assim dizer, a capacidade máxima do seu cérebro, porque estava com Deus. Quanto tempo levou, nós não sabemos. Mas a Bíblia vai nos dizer que um certo dia, Eva, ela tem um encontro com a serpente. Amados, se a serpente ficava de pé como eu, não sei. Se a serpente tinha outra cara do que o que nós vemos hoje, também não sei. Mas eu sei que a Bíblia me diz que Eva teve um encontro com a serpente. Eva falou com a serpente. Eva dialogou com a serpente. E quando isso aconteceu, depois dessa conversa, muita coisa mudou. A natureza mudou. Sofreu por conta dessa conversa. O homem mudou por conta dessa conversa. E muitas outras coisas mudaram por conta dessa conversa.
Mas a grande questão é, o que tornou ou que fez com que as coisas mudassem? Quais foram as atitudes, o que a Eva fez para que nós pudéssemos, o que o homem, não vou falar Eva, o que o homem fez para que as circunstâncias que outrora Deus tinha preparado para o homem fossem mudadas. Eu quero lhe dizer nesta manhã, meu querido, que nunca foi plano de Deus a morte. A morte física do homem nunca foi plano de Deus. Mas foi resultado da conversa do homem com a serpente. A dificuldade que nós hoje enfrentamos, de fazer muito esforço, e há pessoas que têm 2 empregos, 3 empregos, e há pessoas que para além do emprego ainda têm os negócios fora, ainda tem tudo isso para se alimentar. Isso nunca foi o plano de Deus para a humanidade. E eu posso te provar isso na Bíblia. Os planos de Deus eram perfeitos. O homem, quando foi criado, o homem, quando foi formado, Deus já tinha colocado todas as condições necessárias para que o homem vivesse bem sobre a terra. Mas o que mudou? O que fez com que o homem pudesse mudar as circunstâncias do plano de Deus para as nossas vidas? E eu quero nesta manhã trazer aqui pelo menos 4 razões que fez com que o homem ficasse fora do jardim. 4 razões que para nós poderíamos dizer 4 razões que nos fazem estar fora da graça de Deus, que nos fazem estar fora daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, que nos fazem estar fora das bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. 4 razões. Moisés, quando escreve esse livro de Gênesis, porque a autoria deste livro é dada a Moisés, ele, por revelação de Deus, ele dá-nos essas razões, mostra-nos o que foi que errou no princípio das coisas. E uma curiosidade para a igreja, a forma como nós tratamos esse livro, chamando de Gênesis, não é a forma original com que esse livro foi tratado. Porque em hebraico, o título desse livro é Bereshit, que quer dizer no princípio. E Gênesis quer dizer origem. Para nós, olhamos nos dias de hoje e falamos, é quase a mesma coisa. Mas se você for na etimologia das palavras, você vai ver que tem diferença. Mas o que fez com que o homem saísse do jardim? O que fez com que o homem ficasse fora do jardim? Primeira questão, o primeiro ponto que eu quero falar convosco nesta manhã, que levou o homem a estar fora do jardim, chama-se falta de conhecimento correto da palavra de Deus. Falta do conhecimento correto da palavra de Deus. No versículo 3, quando a serpente começa a falar com a mulher, versículo 3, a mulher vai dizer o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Primeira questão que levou esta mulher a ser seduzida por Satanás foi a falta de conhecimento correto da palavra de Deus. Oséias, no seu capítulo 4, versículo 6, vai nos dizer que o povo, o meu povo, Deus usando o profeta Oséias para falar com o povo de Israel,
Oséias vai dizer: o meu povo peca, o meu povo é destruído, o meu povo é enganado, o meu povo, ele é levado a fazer aquilo que é contrário à minha vontade por falta de conhecimento da palavra. E a mulher vai usar essa expressão: Deus disse que do fruto que está no meio do jardim não comeis e nem tocais. Mas quando você vai no capítulo 2, versículo 16 do livro de Gênesis, você vai ouvir o que Deus falou ao homem. E Deus disse assim ao homem, e lhe deu esta ordem, Deus deu essa ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque certamente Deus não falou em tocar. Aleluia. Deus não falou em tocar. Deus falou que se comer desta árvore, se comeres dessa árvore, você vai morrer. Deus não disse se tocares nessa árvore. E meus queridos, parece brincadeira, mas nos dias de hoje nós somos levados a pecar, nós somos levados a sair da presença de Deus, a sair da graça de Deus, a sair do lugar da bênção de Deus por coisas pequenas, que parecem verdade, mas não são verdade. Às vezes são questões muito pequenas. Nós pegamos na palavra de Deus e trazemos de forma distorcida, e trazemos de forma errada, e trazemos com um contexto errado, e esse contexto nos leva a andar em caminhos que não agradam a Deus. Satanás, ele chega para a mulher e diz assim: do fruto da árvore não podereis comer. Deus disse que de toda árvore não podes comer. Olha como é que Satanás é astuto. E nós às vezes gostamos de usar o nosso ser pentecostal para brincar, dizer: ele pisa, ele dança, ele faz. Você, se Satanás te aparecesse à frente, você não ia conseguir falar: ele pisa, ele dança, ele faz. Mas a falta de conhecimento. Satanás conhece a palavra de Deus. E ele sabia o que Deus falou com o homem. Ele sabia o que Deus falou com o homem. E ele chega na mulher e ele traz uma meia verdade. Coloca a sua semente aí, o seu joio, ele coloca perante a palavra de Deus. De toda árvore não comereis? E a mulher, ela decidiu responder daquilo que ouviu. Mas a Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus, ele se encontrava com o homem. Então a mulher teve a oportunidade de saber com Deus: Deus, me fala ainda essa questão da árvore. Mas ela não fez. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa era em que parece o tempo em que a Eva teve a oportunidade de saber de Deus, mas decidiu não procurar. Nós vivemos numa era em que nós, tudo que falamos, não, na igreja disseram, não, o pastor disse, não, o irmão falou. Quando você tem a palavra de Deus que pode consultar e saber exatamente aquilo que Deus falou e aquilo que Deus quer para a tua vida. Nós deixamos a oportunidade de saber exatamente o que Deus falou para as nossas vidas. E nós queremos andar no disse-me-disse. Não, eu faço assim porque a minha igreja sempre fez assim. Mas você já procurou saber se é bíblico? Não, a Bíblia diz, e nós usamos palavras muitas das vezes que não são bíblicas. Mas nós falamos que está na Bíblia. A Bíblia disse. Só que quando nós escorregamos dessa forma, Satanás, porque ele conhece a palavra de Deus, nós estamos a abrir portas para ele entrar e distorcer por completo a palavra de Deus nos nossos corações. Eva, ela precisava conhecer a palavra de Deus corretamente.
Eva precisava aprender, ouvir aquilo que Deus falou, procurar aquilo que Deus falou e viver aquilo que Deus falou, mas ela preferiu o quê? E muitas das vezes, meus queridos, quando nós falamos dessa forma, às vezes demonstra um certo, como é que eu posso dizer? Como se estivéssemos chateados com a ordem. Imagina Eva, eu não estava lá. Mas imagina a mulher a reclamar. Deus disse que é para nós não comer, nem tocar. Porque às vezes, quando nós nos defrontamos com uma palavra que vai contra aquilo que é o nosso desejo, que vai contra aquilo que é a nossa vontade, nós começamos a nos revoltar com a palavra e muitas das vezes dizemos, não, aí tem bué de proibições. Eu não gosto de ir nesse lugar porque tem muitas proibições. Não é proibição, é a palavra de Deus. E nós precisamos saber que é Deus que diz que não, e não é o homem que diz que não. É Deus que diz que sim, e não é o homem que diz que sim. Nós hoje vivemos querendo ouvir dos profetas. Vivemos querendo ouvir dos papais. Vivemos querendo ouvir das mamães. Vivemos querendo ouvir daquilo que é, aquilo que o povo fala, aquilo que é dito, e nós achamos que fazemos doutrina nas nossas vidas por conta dessas palavras que ouvimos de outrem. Qual é a razão que levou o homem a sair do jardim? Primeiro, falta do conhecimento correto da palavra de Deus. Quem tem a palavra, ele está seguro em Cristo Jesus. Quem tem a palavra, ele não é tentado, ele não é enganado por diabo. Quem tem a palavra, ele sabe o lugar em que Deus lhe colocou, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Quem tem a palavra, ele não se deixa enganar por coisas pequenas. Quem tem a palavra está confiante naquilo que Deus falou e vive segundo aquilo que Deus falou. E a mulher decidiu, não. Eu vou inventar, vou dar mais vou apimentar a conversa. Só que quando você apimenta a conversa, é porque você quer mais conversa. E quando você quer mais conversa e não tem estrutura, você vai acabar errando. Conheça a palavra de Deus. Não vivamos só de momentos de emoções. Nós precisamos sentar para aprender, porque se nós queremos caminhar com Deus nesta caminhada turbulenta, nessa caminhada difícil, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Aleluia. A primeira questão que nós encontramos neste capítulo 3 é a falta de conhecimento correto da palavra de Deus. O segundo aspecto que nós encontramos nesta palavra é o fato de que quando nós decidimos ouvir mais as pessoas do que Deus, nós acabamos saindo da graça de Deus. Eva, ela preferiu dar mais ouvidos à serpente do que a Deus. Deus disse que certamente morrerás se comeres dessa fruta. Certamente morrerás se tomares essa atitude. Certamente morrerás se andares nesse caminho. Mas qual foi a proposta de Satanás? Satanás disse assim à mulher: é certo que não morrerás. Versículo 4. É certo que não morrerás. Satanás, ele se levanta para contrariar a palavra de Deus. E uma vez eu ouvi uma serva de Deus dizendo que quando nós duvidamos da palavra de Deus, é porque nós esquecemos tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Porque quando nós temos noção de quanto Deus já fez nas nossas vidas, então nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus fiel, e aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, ele cumpre. A mulher decidiu dar mais ouvidos nos homens do que a Deus. Marcos, no seu capítulo 9, versículo de número 7,
Eu quero ler essa passagem com os irmãos. Marcos capítulo 9, versículo 7, vai dizer o seguinte. Eu vou ler até antes. Versículo 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-lhes a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra será para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que estava a dizer. Pedro não sabia o que estava a dizer. Pedro disse: olha, Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas. E essas 3 tendas vai ser Moisés, Elias e Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele não sabia o que estava a dizer. E nós vamos entender por que que a Bíblia diz que ele não sabia o que estava a dizer. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado. Completem o versículo. Este é o meu filho amado. A quem devemos ouvir? Ao Filho amado Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer: e de relance, olhando ao redor, não, versículo 7, a seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma vez disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente quem? A Bíblia vai dizer que Pedro não sabia o que estava a dizer, quando ele decidiu meter 3 tendas aí. Por quê? Porque Pedro sendo judeu, Pedro queria colocar Cristo no mesmo nível da lei e dos profetas. Pedro, quando nós olhamos para Moisés, nós estamos a ver a lei. Sempre que Moisés é retratado na palavra de Deus depois da sua morte, está a se referir da lei. Sempre que Elias vai ser retratado na palavra de Deus depois do seu desaparecimento, está a falar de quê? Dos profetas. Pedro, sendo judeu, ele olhou e disse: não, Moisés, Jesus e Elias estão no mesmo nível. Mas Deus fez questão de desfazer isso. Deus, ele com a sua voz lá em cima disse: não. Ao meu filho ouvir, somente a ele que vocês devem ouvir. Vocês não devem ouvir de profeta, vocês não devem ouvir da lei, vocês precisam ouvir de Cristo, porque Cristo é Deus falando aos nossos corações. Eva não teve atenção a esse fato e ela decidiu ouvir a serpente. Quantas vezes nós decidimos ouvir outras vozes fora da voz de Deus? Quantas vezes nós decidimos ouvir o que o nosso coração nos diz fora da palavra de Deus? Quantas vezes nós tomamos decisões baseadas em conselhos que não têm respaldo bíblico, porque nós decidimos ouvir ao homem? E quando nós começamos a viver as consequências, nós nos perguntamos por que essas coisas estão a acontecer conosco. Eva decidiu ouvir a serpente. O segundo erro que a Eva cometeu, o segundo erro que o homem cometeu,
foi ouvir a serpente em vez de ficar com a palavra de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta manhã, não importa quem vier falar contigo, não importa o nível de pessoa que vem falar contigo, se não for baseado na palavra de Deus, se não ter respaldo bíblico, não escute essa voz, porque essa voz não é de Deus. Há muita gente que gosta de dizer a voz do povo é voz de Deus. É mentira. É mentira, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, porque quando todo mundo gritava crucifica-o, crucifica-o, não era a voz de Deus. Quando muitos queriam apedrejar Cristo, não era a voz de Deus. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, muitos de nós andamos na contramão daquilo que é a voz da sociedade, daquilo que é a voz de muita gente. Quando olham para ti, você não precisa, você ainda é jovem, estás a gastar a tua juventude, você tem muito que viver. Esta não é a voz de Deus. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Que seja a palavra de Deus instruindo tua vida, que seja a palavra de Deus conduzindo a tua vida, que seja a palavra de Deus ditando cada passo da tua vida, porque a melhor forma de nós estarmos no centro da vontade de Deus é andarmos observando segundo a palavra de Deus. Terceiro erro cometido pelo homem no jardim: quando a nossa ambição substitui a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Eva, ela vai olhar para o fruto. Versículo 6. A Bíblia vai dizer, versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis: e vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando a nossa ambição ela se torna maior do que a palavra de Deus em nossas vidas. Meus queridos, ter ambição não é pecado. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja. Isso é ambição. Mas muitas das vezes nós queremos ter ambições fora da proporção normal do que devia ser. E quem começou com a ambição foi Satanás. Com a ambição desproporcionada foi Satanás. Isaías, no seu capítulo 14, versículo 12 em diante, vai dizer que Satanás, ele olhou e disse: eu subirei acima das nuvens e serei como Deus. Satanás era um anjo, bem feito, preparado, que tinha todas as honras. A sua vestimenta era de jasmim. Satanás tinha confiança perante o trono da graça de Deus. Ele era aquele que organizava o louvor a Deus. E a minha esposa uma vez disse: por isso é que as músicas lá fora, às vezes você está em Cristo, mas ouve uma música, parece que te entrou até no osso. É ele que organizava a orquestra que adorava a Deus. Até o dia que subiu a ambição desmedida no seu coração. E tem muitos homens de Deus, tem muitos servos, tem muitos filhos de Deus que saem do lugar da bênção por causa da ambição desmedida. Quando você olha e diz: eu quero
eu também quero estar lá. Então quer dizer que aquele que está lá, vou ter que lhe tirar. Ambição desmedida. E a Bíblia vai dizer que Eva, ela olhou, disse, desejável para ter conhecimento. Por quê? Porque quando Satanás fala com ela, vai lhe dizer, olha, se tu comeres essa árvore, sereis como Deus. Ela deixou a ambição entrar no seu coração. Deixou a ambição falar com seu coração. Deixou a ambição desmedida fazer morada no seu coração. Por quê? Porque ela queria ser como Deus. Quantos homens querem ser como Deus hoje? Quantos homens querem receber a fama, querem receber os aplausos, querem receber os louvores, querem receber até o dízimo, querem receber o homem. Eu uma vez fiquei assustado quando eu ouvi alguém dizendo, não, esse é o dízimo do pastor. Isso, dízimo do pastor? Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas o homem quer o lugar de Deus. O homem quer aquela posição que não é para ele estar lá. E essa ambição desmedida tem nos tirado da graça de Deus, tem nos tirado da presença de Deus, tem nos tirado do lugar da bênção de Deus. E nós estamos a falar de Eva, que queria ser como Deus, mas quantos de nós temos ambições e até inclusive fazemos de tudo para poder criar dificuldade no nosso próximo? Porque nós queremos o lugar dele, porque nós almejamos o lugar dele, porque nós desejamos de forma desmedida o lugar dele. Quando você sabe que aquele é esposo da outra, mas você luta para ter aquele homem como se fosse teu, isso vai te levar fora da graça de Deus. Nós aqui não abençoamos segunda mulher. Nós aqui não oramos para a segunda mulher. Quando a nossa ambição substitui a vontade de Deus nas nossas vidas. Será que as nossas ambições têm sido controladas pela palavra de Deus? Ou as nossas ambições têm sido para além daquilo que Deus tem colocado na tua vida? Paulo, quando vai falar com Coríntios, ele encontra aí uma luta, porque uns diziam que é de Paulo, outros diziam que é de não sei o que, outros diziam, e Paulo disse, olha, quem somos nós? Nós nada somos, porque a obra é de Deus, é Deus quem dá o crescimento, é Deus o dono da terra. Cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho. Não precisa lutar com teu irmão, não precisa lutar com a tua irmã, não precisa lutar por causa de uma posição, por causa de um lugar. Você vai receber a tua recompensa segundo o trabalho que está em ti, segundo o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. Então nós precisamos ter cuidado, porque a ambição desmedida nos tira do jardim. A ambição desmedida nos afasta de Deus. A ambição desmedida faz com que a graça de Deus não seja abundante nas nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa ambição, eu quero, quando o teu eu quer passar da vontade de Deus, você não vai receber nada, porque é Ele quem dá. Nós precisamos ser humildes perante Ele. E o último ponto que eu quero trazer nesta manhã. O que é que nos faz sair do jardim? Por que estamos fora do jardim de Deus? O último ponto. Quando não tratamos devidamente as nossas situações com Deus. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 7 do capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, fizeram o quê? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Depois dos homens terem notado que tinham desagradado Deus, depois deles terem notado que estavam fora
daquilo que era o plano, a comunhão com Deus. Depois deles terem notado que falharam, depois deles terem notado que fizeram contrário àquilo que era a vontade de Deus para as suas vidas, em vez deles irem se retratar com Deus, eles decidiram esconder a sua falha. O que nos tira do jardim? Quando nós não sabemos tratar com as nossas situações com Deus. Quando nós decidimos fazer de conta que está tudo bem, mas não está bem. Quando nós colocamos o nosso orgulho à frente e ficamos a pensar o que vai acontecer se eu chegar e poder confessar e dizer que eu falhei, que eu pequei. O que vai acontecer se eu disser à minha esposa que ela também tem capacidade de me auxiliar, de poder aconselhar. O que vai acontecer se eu aceitar o conselho? Não, como nós falamos, não. No caso da mulher, eu falar não, senão vai me apanhar a pata. Mas o teu casamento está estragado. Quando não tratamos bem as coisas, não, senão vão pensar que eu não tenho capacidade de líder. Você precisa tratar diretamente bem as situações que você está. Não carrega, não tape, não faça camuflagem. Não, trata o teu assunto com Deus como deve ser. Aqueles homens tiveram a oportunidade de chegar perante Deus e confessar as suas falhas. Tiveram a oportunidade de chegar perante Deus e dizer: nós falhamos, porque o nosso Deus é misericordioso. Eles tiveram a oportunidade de chegar: Senhor, apesar da tua palavra ter dito isso, mas nós fizemos o contrário. Deviam ter confessado, mas eles decidiram tapar, decidiram se esconder, decidiram camuflar a situação, decidiram andar como se tudo estivesse bem. E muitas das vezes nós achamos que está tudo bem, mas lá dentro está a roer, até que um dia nós acabamos por cair. E quando o tombo vem, nem sempre tem condições de voltar a se reerguer. Aquele casal que foram expulsos do Éden, eles precisavam entender bem, conhecer bem a palavra de Deus. Eles precisavam ouvir mais Deus do que ouvir qualquer outra espécie, qualquer outra pessoa, qualquer outras circunstâncias. Eles precisavam de andar com uma missão segundo Deus. Olha que esse casal lhes foi dado de comer de todas as árvores que estavam lá, menos uma. Às vezes nós temos oportunidade de muitas coisas, mas nós perseguimos só aquilo que vai nos fazer mal. Este casal, eles deveriam ter tratado bem a sua situação. Deviam ter tratado bem a causa do seu afastamento com Deus. Mas decidiram não tratar, decidiram esconder. E quando foram descobertos, em vez de assumirem, passaram a culpa para os outros. O que levou Adão e Eva a ser expulsos do jardim? A grande pergunta é: não será essas causas que têm nos afastado das bênçãos de Deus? Não será essa causa que tem nos afastado da graça de Deus? Não serão essas causas que têm nos afastado cada vez mais distante de Deus? Falta de dedicação para com a palavra de Deus? Falta de compromisso com a palavra de Deus? Ambição desmedida nos nossos corações? Falta de humildade para reconhecer a nossa condição? Para Adão e Eva, nós encontramos esses 4 pontos, e pode ter mais. Mas para ti, qual é a causa de estares afastado da graça de Deus? Se eles não tiveram a oportunidade, se eles não tiveram a humildade de poder confessar,
Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Porque hoje você pode ler deste livro. Hoje você pode aprender o que os outros erraram para você poder fazer certo. Hoje você pode mudar o paradigma da tua caminhada. Não ande segundo conselhos humanos. Ande segundo a palavra de Deus. Não viva segundo o pensamento humano, viva segundo a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de recomeçar com Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.